Olá pessoal, aqui estou eu mais uma vez e esse será o último vídeo dessa sequência que eu fiz falando sobre as expressões, suas origens e seus significados. É claro que eu não consegui colocar todas as expressões que usamos nesses vídeos. Isso porque os vídeos eles ficariam muito extensos e eu também teria que fazer mais deles, com o mesmo assunto, o que poderia deixar o conteúdo muito cansativo e ficaria chato para algumas pessoas. Por isso, esse será o vídeo que vai encerrar essa curiosidade que eu trouxe para vocês, buscando divertir e entreter todos com aquelas palavras que chegaram aqui no nosso vocabulário de uma maneira bem divertida e interessante, e que aos poucos se tornaram as expressões do nosso cotidiano. Mas antes de começar a falar essas últimas expressões, você já sabe o que fazer. Deixa o seu like para poder me ajudar e ajudar o canal, se inscreva se você não for inscrito, e agora sim que você cumpriu essas tarefas que são importantíssimas para ajudar o Tom, vamos que vamos pro vídeo. 1. A cobra vai fumar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro, presidido por Getúlio Vargas, ora se aproximava dos Estados Unidos, ora da Alemanha nazista. Na época, era comum ouvir que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas entramos do lado certo e, como a resposta à provocação, os soldados da Força Expedicionária Brasileira adotaram como símbolo um escudo com a imagem de uma cobra fumando. Então, essa é uma expressão usada para representar algo que pode parecer impossível de acontecer, mas que, se vier a acontecer, vai nos deixar surpresos e completamente chocados. 2. Fazer uma vaquinha. Usada quando um grupo de pessoas racha uma despesa comum, tudo indica que a expressão tenha sido criada pela torcida do Vasco. Na década de 1920, os fãs do time arrecadavam dinheiro para distribuir entre os jogadores em caso de vitória. O valor era inspirado em números do jogo do bicho e dependia do placar. Uma vitória por 1-0 rendia um coelho, número 10 no jogo, e representava R$10.000. O prêmio mais cobiçado era justamente a vaca, número 25, que representava R$25.000 para os atletas. Vale acrescentar que esse prêmio só era pago em caso de vitórias históricas. 3. Chorar as pitangas. Esse é o ato de se queixar de algo ou lamuriar. A explicação que Câmara Cascudo traz no livro Locuções Tradicionais do Brasil é a de que essa frase está associada à expressão portuguesa chorar lágrimas de sangue. A pitanga se assemelharia a uma lágrima e a sua cor vermelha remeteria ao sangue. Uma adaptação à moda brasileira. 4. Arroz de festa. Duas explicações costumam ser dadas para essa expressão. A tradição de jogar arroz nos noivos na saída de um casamento é uma delas. A pessoa designada como arroz de festa estaria presente em tudo quanto é evento, assim como a chuva de arroz estaria lá em tudo quanto é casório. Já para Câmara Cascudo, e ele era especialista em expressões desse tipo, a culpa é do arroz doce. Isso porque essa era aquela sobremesa obrigatória nas festas do século XIV, dado o paladar dos portugueses e brasileiros. Logo, virou sinônimo daquelas pessoas que não perdem uma confraternização, uma festinha de forma alguma. Mas, como o arroz doce aos poucos deixou de ser a principal guloseima, a expressão se modificou e deixou no seu lugar o arroz de festa. 5. Terminar em pizza. O termo que denota que algo errado deve acabar sem nenhuma punição também surgiu no futebol.
Na década de 1960, alguns dirigentes do Palmeiras já estavam há 14 horas reunidos discutindo assuntos do clube, quando a fome bateu. A solução foi terminar a reunião em uma pizzaria, onde a paz reinou depois de muita mussarela. O jornalista Milton Peruzzi, que acompanhava aquilo tudo, registrou a seguinte manchete no Gazeta Esportiva. Abre aspas, crise do Palmeiras termina em pizza. Fecha aspas. A expressão voltou a ganhar força na época do impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello em 1992. Esse processo de retirada do governante ainda era novidade para a maior parte da população e o termo em inglês não facilitava o entendimento ou a sua pronúncia. E como muitos ainda duvidavam que Collor fosse mesmo punido, em vez de terminar em impeachment, dizia-se que o caso terminaria em pizza. Até a sonoridade é parecida. Por isso, até hoje, o termo segue muito associado a escândalos políticos. 6. Matar cachorro a grito. O professor Ari Riboldi, no livro O Bode Expiatório 2, explica que os cães escutam sons inaudíveis para humanos, tanto de baixa quanto de alta frequência. A faixa audível é tão alta que seria possível até mesmo matar esses animais pelo som, deixando-os enclausurados e ouvindo sons estridentes. O desesperado faria o animal se chocar contra a parede até a morte, um horror sem limites. 7. Chato de galocha. Para quem nunca usou, a galocha é um tipo de calçado de borracha que você coloca por cima dos sapatos para protegê-los da chuva e da lama. Como ela tem a missão de reforçar o calçado, antes, as ruas, elas não eram asfaltadas, né? E por conta disso, o uso de galochas era bem mais comum. As pessoas saíam à rua com elas e era a primeira coisa que tiravam ao chegar em casa, ou na casa dos outros, né? Quando iam visitar. Chatos de galocha seriam as visitas inconvenientes que, cheias de senso de importância, entravam na casa dos outros com galocha e tudo, lançando lama pra tudo quanto é lado. 8. Amigo da onça. A expressão foi popularizada pela revista O Cruzeiro, que publicou de 1943 a 1961 O Amigo da Onça, personagem do chargista Péricles Andrade Maranhão, sempre levando vantagem sobre os outros e colocando seus amigos em situações embaraçosas. O amigo da onça é a inspiração para a expressão utilizada até hoje. 9. As paredes têm ouvidos. Esse dito, também encontrado em outros idiomas, como alemão, francês e chinês, remonta a um antigo provérbio persa que diz: as paredes têm ratos e ratos têm ouvidos. Um registro similar é encontrado no clássico medieval The Canterbury Tales, em que o autor Geoffrey Chaucer descreve que aquele campo tinha olhos e a madeira tinha ouvidos. Outra versão conta que a rainha Catarina de Médicis, esposa católica de Henrique II, que foi o rei da França, ela era perseguidora implacável dos huguenots, protestantes franceses, e ela fez o quê? Furos nas paredes do Palácio Real para conseguir ouvir as pessoas das quais ela suspeitava. 10. Custar os olhos da cara. História de pescador ou verdade? A origem mais conhecida dessa expressão faz referência ao espanhol Diego de Almagro, um dos conquistadores da América que perdeu um de seus olhos quando tentava invadir uma fortaleza inca. Ele disse que defender os interesses da coroa espanhola lhe custou um olho da cara. 11. Pôr a mão no fogo por alguém. A expressão vem de uma tortura praticada na época da Inquisição. Uma pessoa acusada de heresia tinha sua mão envolvida em uma estopa e era obrigada a andar alguns metros segurando uma barra de ferro aquecida. 3 dias depois, a estopa era retirada e a mão do suposto herege era checada.
Se estivesse queimada, o destino era a forca. Se estivesse ilesa, era provada sua inocência. Daí, botar a mão no fogo virou sinônimo de atestar sua confiança quase cega em alguém. 12. Voto de Minerva. Essa é uma adaptação latina da mitologia grega. Na história, o mortal Orestes matou sua própria mãe e o amante dela para vingar a morte de seu pai, Agamenon. Para escapar da pena capital, a morte, Orestes pediu ajuda à deusa Apolo, que atuou como seu advogado em um julgamento presidido por Atena, que tem o nome de Minerva na versão romana. Como a votação do júri, formado por 12 cidadãos, terminou empatada, foi a Minerva, deusa da razão e da justiça, quem deu o voto decisivo, inocentando o camarada Orestes. 13. Rodar a baiana. A ameaça de rodar a baiana e dar um escândalo público teria origem nos blocos de carnaval do Rio de Janeiro no início do século XX. Como alguns malandros aproveitavam a folia para beliscar as nádegas das moças que desfilavam, capoeiristas passaram a se fantasiar de baianas para proteger as damas. E aí, quando algum engraçadinho tentava o desfrute, levava um golpe de capoeira. Quem estava de fora só via a baiana rodar e não entendia nada. 14. Andar à toa. A inspiração vem das navegações. A palavra toa deriva do termo inglês town, que é a corda utilizada para o reboque de embarcações. Ao se aproximarem de um porto, os grandes navios são conduzidos por um barco pequeno que os reboca pela toa. Enquanto são guiados, os marinheiros da embarcação maior não têm o que fazer e ficam à mercê da toa. No século XVII, os portugueses já usavam a expressão com o sentido de fazer algo despreocupado ou sem algum esforço. O termo em inglês vive até hoje com o significado original tow truck. É o nome dado aos guinchos de veículo. Andando dentro de um veículo guinchado, você não está dirigindo, você está literalmente e figurativamente à toa. 15. Segurar vela. Essa expressão vem desde a época em que as velas eram a principal fonte de iluminação das casas. Na Idade Média, quando ainda não existiam as lâmpadas a óleo, as pessoas menos experientes seguravam uma vela para que os mais experientes pudessem executar qualquer tipo de trabalho braçal no escuro. Na França, a expressão tenir la chandelle se refere a criados que eram obrigados a segurar candeeiros enquanto seus patrões mantinham relações sexuais. Mas o serviçal deveria ficar de costas para manter a privacidade. 16. Bode expiatório. Essa história de receber a culpa por algo que você não fez está registrada no capítulo 16 de Levítico na Bíblia. No chamado Dia da Expiação, o povo hebreu organizava uma série de rituais de purificação. Um deles contava com a participação de 2 bodes. Um dos animais era sacrificado e seu sangue aspergido no santuário, e o outro, vivo, se tornava o bode expiatório, pois carregava simbolicamente todos os pecados dos filhos de Israel e era abandonado no deserto para que todo o mal permanecesse distante do povo. 17. Bola pra frente. Apesar de não ter origem registrada, a expressão de encorajamento parece mesmo ter nascido no futebol. Quando um time está em uma situação adversa e necessita virar o jogo, o empenho dos jogadores é sempre para que a bola seja tocada adiante e que a equipe permaneça no ataque em busca do gol. Essa é uma lição para a vida e nós usamos essa expressão até hoje. 18. Santo do pau oco. No Brasil colonial,
Os impostos sobre o ouro e pedras preciosas eram altíssimos. Para enganar a coroa portuguesa, os mineradores recheavam o interior de santas ocas feitas de madeira com a maior quantidade possível desses bens que eles conseguiam encontrar. Com essa artimanha, eles podiam passar pelas casas de fundição sem pagar os impostos abusivos. Assim nasceu a expressão que hoje virou sinônimo de falsidade e hipocrisia. 19. Mudar da água para o vinho. Faz referência às bodas de Caná e ao primeiro milagre de Jesus, relatado com exclusividade no Evangelho de João. Durante um casamento, Maria procura seu filho preocupada e diz que o vinho havia acabado. Jesus, então, pede aos servos que preencham os vasos com água. Ao provar o líquido, o mestre de cerimônias se depara com o melhor dos vinhos, uma mudança radical para melhor, como sugere a expressão. 20. Cheio de 9 horas. No século XIX, 9 horas da noite era uma barreira quase intransponível. Era o horário de se recolher e uma espécie de regulador da vida social brasileira. Quem estivesse na rua depois das 9 horas não era tido como uma pessoa de bem, e sim como um boêmio. O marido, por exemplo, que não voltasse para casa antes desse horário, estaria em apuros. Com o tempo, a expressão cheio de 9 horas passou a fazer referência àquelas pessoas meticulosas e cheias de regras e cheias de frescuras, vamos dizer assim. E aí, o que você achou de todas essas expressões? Gostou desse último vídeo que está ligado a esse assunto? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com os seus amigos que também você sabe que goste do assunto. E um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!